sejam todos muito bem-vindos e finalmente chegou a sexta-feira, sextou, né? Para quem gosta de pensar desse jeito e nada melhor que uma sexta-feira fazendo sexo, certo? Agora, entre orgasmos e tabus, a relação sexual na gravidez está liberada ou melhor fazermos com cautela? Esse é o tema desse episódio aqui do Pode Sexo, até onde eu entendo. Pode, mas eu vou conversar com a nossa já convidada, nem é a palavra, né, Natália? Convidada. Não, é. Já é a nossa sócia aqui, a Natália Mian, que é fisioterapeuta pélvica e que... Quer falar? Estou grávida. Está grávida, lindamente grávida. Me diga, você melhor do que ninguém pode responder, porque você vai responder como especialista e como na primeira pessoa. Exatamente. Como é? Sexo na gravidez? Pode, faz bem e é gostoso. Então, vamos lá. A gente tem vários tabus, né? Sim. Então, o que a gente tem que entender? O sexo, ele só será contraindicado se tiver algum problema nessa gestação. Quem vai saber se tem esse problema na gestação? O obstetra. E aí, ele vai falar, vai conversar com o homem e com a mulher, né? Com a mulher e com o seu parceiro ou sua parceira, para saber se pode ou não pode ter relação sexual. Mas, a princípio, não tem o menor problema, tá? Aliás, é gostoso. Faz bem, né? Sexo é gostoso. Vamos esquecer um pouquinho da gestação. Quando a gente tem relação sexual, é prazeroso, a gente relaxa depois. É a mesma coisa na gestação. Claro. Então, a princípio, todo mundo pode, desde que tenha alguma coisa que o médico fale que não pode, tá? Por isso que precisa ter acompanhamento. Tá, então essa contraindicação, quando se virar, tem que vir de um especialista. Exatamente. Normalmente é do obstetra, tá? Certo. E se a mulher tá passando por acompanhamento com fisioterapia pélvica, também há um profissional que pode te orientar e tem algumas questões. Olha, hoje é melhor não ter relação, esses dias. Normalmente, o fisioterapeuta pélvico e o obstetra trabalham em conjunto, normalmente, porque nem sempre. Infelizmente. Né? Infelizmente. Mas, normalmente é assim. Então, eles se conversam e eles vão dar as mesmas orientações. Tá. Tá? Vamos falar, já que você tocou nesse assunto da fisioterapia pélvica, é recomendado durante o período de gestação? Mais do que recomendado. Você faz, por exemplo? Eu faço. Tem que fazer, né? Então, assim, não adianta eu ser fisioterapeuta pélvica e não fazer fisioterapia pélvica, né? Iria na contramão, né? Exatamente, eu faço. Independentemente da via de parto, nós devemos fazer fisioterapia pélvica na gestação. Por que independentemente da via de parto? Hoje tá muito assim. Você quer parto vaginal? Que é o parto normal aí, a gente, né, eu falei entre aspas que hoje a gente fala parto vaginal, usa outras terminologias. Então se você quer, você vai fazer fisioterapia pélvica. E se você não quer, não precisa. Gente, não é isso. O assoalho pélvico e o corpo da mulher se modifica independentemente da via de parto. Essa mulher, ela pode ter uma incontinência urinária na gestação, independentemente da via de parto. Ela pode ter uma tensão muscular no assoalho pélvico, independentemente da via de parto. Porque a via de parto é a última coisa que vai acontecer. Você passará 38, 39, 40 semanas, 41 semanas gestando, sobrecarregando seu assoalho pélvico, coluna, abdômen, tendo uma diástase abdominal. O músculo, ele abre. A diástase, ela vai acontecer. O que a gente não pode deixar acontecer é a diástase patológica, que é aquela que abre demais o espaço aqui. Então, Entendi. A gente tem que cuidar dessa gestante como um todo, até mesmo da respiração dela. Mas eu quero um parto normal? Então, nós vamos te preparar para esse parto normal também, que é um pouquinho diferente. Que daí eu preciso fazer outras técnicas que não necessariamente eu faço na gestante que quer esse quer é complicado.
essa gestante que vai para um parto cesariana. Porque se quer é complicado. Às vezes a mulher quer, mas não é possível. Exatamente. E tem a questão assim. Qual é o melhor parto? É o parto vaginal, o parto normal aí, né? Existem casos que você acaba tendo que ir para uma cesárea, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, porque é polêmico. Tá. O que a gente briga muito é aquela coisa assim. Eu quero que meu filho, minha filha, nasça a 1h da tarde, no dia 10/10 de 2024, que seja, né? Isso a gente briga muito, tá? Então, por isso que eu falei o quer. A gente tem que entender o que é melhor. E tem muito tabu sobre... Assim como tem tabu sobre o sexo durante a gestação, tem muito tabu sobre o parto vaginal. E um dos tabus vem, já que nós estamos falando de sexo, vem assim. Ai, mas se o bebê for grande, vai acabar ali. Eu tenho... Uma coisa que me deixa irritada é assim. Ai, vai acabar com o parque de diversão. Primeiro que já dá uma denominação completamente... errada. Como se fosse assim. A sua esposa não estará pronta para você. Não importa o que ela vai passar. O problema é dela. O problema é dela. Assim como na gestação também, né? Muitas das vezes a gente entra com esse tabu do sexo na gestação... E sexo é tão bom, gente, inclusive na gestação. Por falar em sexo bom, partimos do princípio de que essa mulher gestante, ela chegará ao orgasmo. Algum efeito ocorre ou pode ocorrer a essa mulher, tendo em vista o que você já falou, dessa transformação que existe no corpo dessa mulher? O orgasmo é muito bom e a gente espera que todas elas cheguem ao orgasmo. Exato. Tá? A princípio, não tem nenhum problema. O orgasmo, ele gera algumas alterações no corpo da gente. Qualquer mulher, Exatamente. Né? E, a princípio, não tem nenhum problema, tá? Aliás, com o orgasmo, você libera algumas substâncias no nosso corpo que deixa a gente relaxada, que deixa a gente feliz, né? Então, assim, a princípio, não. Vai fazer até bem para o bebê. Faz bem. E faz bem, é um vínculo pro casal. A mãe e o pai feliz faz bem pro bebê. O casal tendo vínculo faz bem pro bebê, independentemente de estar gestando ou depois da gestação, né? Então, é claro que existem fases, né? Tem épocas que a mulher não quer. E tá tudo bem. A gente tá numa sintonia aqui. Exato, tá vendo? Tá vendo só? Então, assim, e tá tudo bem. Né? Então, a gente tem que parar com o tabu de que não pode ter relação sexual na gestação e parar com o tabu que a gente tem que querer toda hora também. Sim. Então, eu posso transar, mas não significa que eu quero toda hora. Tá. E tá tudo bem. Eu quero emendar nessa sua resposta uma pergunta da libido, porque também existe uma conversa que a gente nunca sabe se é real ou é mito, de que a mulher grávida, ela fica com os hormônios à flor da pele no sentido de, eu quero sexo a todo momento. É real isso? Depende da mulher. Tá, então não é regra. Não. No corpo é difícil ter uma regra 100% com relação a esse tipo de coisa. Porque tem mulheres que não em fase, e tem determinadas fases também. Tem mulheres que a libido nem aumenta tanto assim, né? E tem mulheres que aumenta essa libido. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de mim. No começo da minha gestação, eu passava mal de noite e dia. Tem mulher que não sente nada. A vida normal. Eu passei muito mal. Você pensa em transar? Em ter relação sexual passando mal? Enjoando. Tem mulheres que vomitam toda hora. A última coisa que ela quer, que ela consegue pensar... O sono é uma coisa avassaladora na gestação. Então, naquele momento, tem algumas mulheres que não querem. Eu passei muito mal. Quando a gente para de passar mal, você fala, opa,
Tô voltando. Nossa, tô aqui, tô bem. Eu existo, voltei. Exatamente. Então, é respeitar essas fases, Tá. né? O companheiro, a companheira respeitar essas fases e entender. E assim como tem casos também, deixa eu já emendar aqui, tem casos que se a mulher tá grávida de uma menina, pro pai aquilo acabou. É mesmo? Olha que curioso. Olha como a sociedade é cheia de tabus. Como assim? Eu vou ter relação sexual, minha esposa tá grávida de uma mulher. E? Aí até nessa hora a Cidinha A tá fazendo Cidinha, falta, porque de exatamente. repente ela faria um vínculo, Exatamente. uma Então, relação, assim, né? é isso, você tem que trabalhar esses preconceitos, esses tabus, né? Porque assim, o bebê tá tão fechadinho lá, tá tão protegido, que ninguém chega perto do bebê durante a relação sexual, tá, gente? O que a gente sempre fala é, conforme a barriga vai crescendo, algumas posições Eu ia te perguntar isso. Tem as que são favoráveis? tem, só que aí é cada mulher. Também cada mulher, Em né? cada fase da gestação. Uhum. Quanto mais a barriga cresce, mais difícil algumas posições ficam. Então, é conversar. Aliás, Natália, a conversa, a comunicação, o diálogo é fundamental dentro de uma relação, mas nesse caso também, porque às vezes o marido ou o parceiro, ele fica com medo. Ele fica com medo, exatamente. Tem muitos casos, e eu recebo no consultório assim, meu marido, nós descobrimos que eu estou grávida e meu marido tem desespero, ele tem medo de machucar, de me machucar, às vezes de ficar por cima. Gente, não machuca, tá? E se a mulher sentir algum desconforto, ela vai falar, tá ruim, para, não tá bom, né? E por isso que foi o que você acabou de falar, diálogo, conversar sempre. Porque sem conversa, a gente não vai a lugar nenhum, né? Ouvindo você falar, me vem à cabeça a questão, até a gente antes de entrar no ar aqui estava falando sobre isso, dessa coisa da gente romantizar a gestação, né? Porque a mulher parece que ela é diferente, né? E na verdade somos todas iguais, Exatamente. né? Algumas inclusive optam por não ter filho. Isso está cada vez mais comum. Como lidar com isso? Também, de novo, Cidinha tá fazendo falta aqui pra gente. Cidinha está ausente, mas voltará no próximo episódio. Exatamente, você está fazendo falta, Cidinha. Isso. Então, é assim, o que eu sempre falo, e agora eu já falava para as minhas pacientes, e eu vivendo, né, eu sempre falo assim, não cobre essa mulher de nada, né? Não cobre para ela estar feliz 100% do tempo, porque ela não estará. E tá tudo bem. Tem as mulheres que estarão. Nossa, era meu sonho de vida estar grávida aí, ok. E tem as mulheres que vão passar mal. Né? Então, a gente não cobrar essa mulher que está gestando, que se tornou mãe, de coisas que a sociedade impõe. Do mesmo jeito que a gente não cobra dela ter ou não ter que ter relação sexual, a gente não pode impor. Você tem que estar feliz o 100% do tempo. Isso não acontece. Se a mulher não tem contraindicação de fazer coisas, qualquer coisa, eu tô falando, trabalho, organizar alguma coisa, não fica assim. Ai, não faz que você não tá grávida. Ai, meu Deus, cuidado que você tá grávida. Até porque gravidez não é doença. Gravidez não é doença. E se a gravidez tiver algum problema, essa gestante será orientada. Olha, você não pode fazer esforço, você não pode fazer determinados tipos de coisa. Claro que nos primeiros 3 meses, que assim, é onde tem o maior risco de aborto e que é bem comum, mais do que o que a gente pensa, a gente sempre orienta. Diminui um pouquinho o ritmo. Cautela. Vá devagar. Vá devagar. Cuidado. O seu corpo ainda está se preparando,
né? Então, os primeiros 3 meses, a gente sempre pede para essa gestante pôr um pouquinho o pé no freio, mas até para diminuir o ritmo, diminuir com calma. Com cautela. E entendendo. E sempre conversar com o profissional que está te atendendo. Sim. Tá? Uma pergunta que me veio à mente agora é o seguinte: a gente sabe que o pênis é um órgão externo que se fala. E por isso o contato com bactérias, com coisas é maior do que a mulher. Posso estar falando bobagem. Depende dessa mulher. Depende. Na verdade, a gente tem um monte de bichinhos em nós que não faz mal nenhum. Aliás, eles ajudam a gente. Tá, que são os anticorpos, vamos dizer assim. E a gente tem alguns bichinhos, tem bactérias nossas, coisas assim. Os nossos anticorpos trabalham ali e nos defendem. Favor. Exatamente. A minha pergunta a manter relação sexual aumenta esse... Aqui a gente tá na pegada de vamos derrubar os mitos, tá? Tá. Não aumenta esse risco, assim, de... Não é isso que coloca em risco. Não. Claro que, assim... você tem parceiro fixo, né? Porque isso a gente também tem que... Seu companheiro tem parceiro fixo, tem tudo isso. Isso aí é mais perigoso para a gestante, tá? Mas não é que aumenta o risco. O que a gente pede para tomar mais cuidado é, como o corpo também está mudando, a chance de, por exemplo, uma infecção urinária também na gestação pode aumentar um pouquinho. Então, assim, teve relação sexual? Isso independentemente, mas agora aqui na gestação. Teve relação sexual? Toma um banho, faz um xixi, pra gente limpar esse canal da uretra, pra gente se higienizar ali, tá? Grávida ou não grávida? Essa é geral. É regra, gente. Isso é assim, o que a gente deve fazer depois do sexo? Xixi e tomar banho. Vale um episódio isso, hein, Natália? Vale um episódio isso. Então, assim, na gestação, a gente acaba tomando mais cuidado, que por conta de todas essas alterações que nós, mulheres, sofremos, então a gente fica com um alerta a mais, tá? Mas a questão de, doença sexualmente transmissível? Não, a não ser que o parceiro ou a parceira tenha relações aí, assim, daí a gente entra num outro patamar, né? Exatamente, mas a princípio tá tudo bem. Lembrando de fazer xixi e tomar banho depois. Essa mulher, ela fica mais ressecada nesse período? Essa pergunta? Ela fica mais lubrificada. Delícia. Exatamente. Gente, aproveitem. Porque aumenta o fluxo sanguíneo, tá? Então, aumentando o fluxo sanguíneo, aumenta a lubrificação da região. Bora, gente. Tá fazendo o quê aí? Hoje é sexta-feira, aproveita. Vamos aproveitar. Exatamente. Então, assim, aproveita essa fase e tá tudo bem. E cria esse vínculo na gestação. Porque o puerpério, que é o pós-parto, ele é extremamente difícil. Porque a mulher, ela tá numa crescente de hormônio, né? O cabelo fica lindo. Gente, aliás, meu cabelo ficou tão bom, né? Tudo vai melhorando, né? A pele dela tá maravilhosa. Muito obrigada. Ela queria até, deixa eu passar. Não vai passar nada, deixa assim que tá maravilhosa. Obrigada, Marcinha. Olha, ganhei o dia. Aí, depois vem o puerpério, os hormônios fazem assim, caem. Tá. Não contente, a gente tem que dar conta de um bebê que não vem com manual de instrução. Tá. Né? Nasce uma criança, nasce uma mãe, porque a gente não entende. Né? Então, assim... Tudo é novo. Tudo é novo. Entra na rotina. A mãe fica acordada à noite. Eu tô falando a mãe porque é o que normalmente acontece, tá? Tem pais super presentes que estão lá para ajudar e ok. Isso é maravilhoso. Ainda bem que as coisas estão mudando. Mas não dorme à noite, o bebê que chora, os hormônios caíram, estão lá embaixo. Então, assim, até voltar a ter relação sexual... demora um pouquinho, até é extremamente cansativo, né? Esse pós-parto, não adianta a gente romantizar, né? Claro que tem bebês e tem mulheres
que são mais tranquilos mesmo. E tá tudo bem, que bom, graças a Deus. Sim. Mas tem momentos que não. Então, assim, esse vínculo a gente tem que criar na gestação, aliás, numa vida inteira do casal, Exato, né? Mas a exato. gente tá falando aqui da gestação, para quando chegar nesse pós-parto, nesse puerpério aí, manter esse vínculo. E o homem entender que durante a gestação ela podia ter relação sexual sem o menor problema, que não causa dano nenhum. No puerpério, provavelmente essa mulher não vai querer transar. Eu tá? ia perguntar isso. O sexo depois da gestação, ele é mais... Ele é mais complicado, Tá. porque tem essa baixa de hormônio, tem esse cansaço, tem esse estresse. Tem amamentação. Tem a amamentação, que é extremamente cansativo para a mãe e até mesmo para o bebê. Então, assim, é todo um processo de adaptação. A última coisa que a mulher vai querer é transar. E tá tudo bem, não tem nenhum problema com ela e nenhum problema com a relação. Com o casal, né? Com o casal. Então, é criar esse vínculo. E aí, vem de novo a Cidinha. Trabalhar essa parte emocional que o casal tem que entender que naquele momento o bebê precisa de mais atenção. Sim. Né? E quanto mais vínculo eles tiverem, quanto mais conversar e lembrar que ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que se passa na minha cabeça se eu não falar. E se você não falar pra mim o que você tá sentindo, eu vou ficar no achismo. Vai achar que tá né? tudo certo. Vou achar que tá tudo certo. Então, assim, conversar. E respeitar essa fase da mulher. A gente tá entrando na reta final, esse tema rendeu, vocês estão vendo, né? Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte: a gente falou do pós, né? Da mesma forma, não existe regra. Para cada mulher uma regra. Exatamente. Para cada mulher é uma situação, tá? Tá. E é o respeitar mesmo. Mas da mesma forma também não é proibido, assim. Não, é claro que vai depender também um pouquinho da via de parto. De como foi o parto. De como foi o parto, né? Se teve questão de laceração, na cesárea, cicatrização de pontos, coisas assim. Tá. Mas não é aquela coisa... o obstetra, ele vai orientar. Olha, tem que esperar cicatrizar, etc. E aí, você fazendo a fisioterapia pélvica também no pós-parto imediato, que é excelente, que você deve continuar, tá? Você vai recebendo essas orientações. Só que nada é regra. E cada mulher, cada casal vai entender e vai compreender quando é o melhor, tá? Se essa mulher está extremamente cansada porque esse bebê acorda de hora em hora, ela não dorme. Eu nunca vou me esquecer de uma amiga minha que ela virou pra mim e ela falou assim: eu não sei se eu escovei meus dentes hoje. Meu Deus, deve acontecer muito isso, né? E tá tudo bem. Sim. E não é falar pra essa mulher: nossa, não, tá tudo bem, calma, peraí. Eu fico um pouquinho com ele ou com ela, você vai lá, você toma um banho. O parceiro também fazer isso. Isso é carinho. É troca. É troca. É amor. Respeito. É empatia. É respeito. Tudo isso vai fazer com que você queira transar com seu marido depois. Com certeza. Né? Claro que respeitando todas essas questões hormonais aí, mas nada é regra. Sim. E agora, enfim, para finalizar mesmo de fato, eu acho que você, melhor do que ninguém, pode dizer a mulher que está descobrindo agora a gestação ou que está, de alguma maneira, seja para mais ou seja para menos, com dificuldade nesse tópico, né? O que você diria para essa mulher? Primeira coisa. Nossa, é tanta coisa a hora que descobre a gestação, né? Então, assim, descobriu a gestação, primeira coisa é fazer acompanhamento, achar um obstetra. Segundo, fazer fisioterapia pélvica. Excelente. Né? Terceiro, não se cobre, não se julgue. Entenda o seu corpo. Se entenda. Faça terapia. Eu faço terapia semanalmente, gente. Não dá pra gente ficar sem, tá? Pra você se entender. E entender que o seu corpo está mudando. E tá tudo bem.
Tá tudo bem se você quer transar e tá tudo bem se você não quer, né? É claro que é o que a gente fala assim, você passar 40 semanas, não vou falar em meses porque dá mais daí, 40 semanas não querendo transar, opa, tem algum sinal aí, tá? Mas se entender e se respeitar. E o que eu falo para os maridos? Entenda e respeite sua mulher, né? Mais do que nunca, né? Mais Sempre do que mais, nunca. mais do que nunca. Sempre mais do que nunca. Porque, gente, é uma mudança que, assim, saber, aprender, estudar é uma coisa, viver é outra. Olha, diferente. É totalmente diferente. Porque eu sei, não tudo, eu sei quase tudo, né? Porque a gente não sabe tudo nessa vida, ainda bem que a gente não sabe tudo. Sim. Mas eu sei o que acontece com o corpo, todas as sensações. Eu estudei para isso, continuo estudando para isso. Vivenciar tudo isso. É outro capítulo. É outro capítulo. Então, assim, até mesmo para mim, eu aprendi a me respeitar mais e a entender melhor. Porque eu sei de todas essas alterações, mas quando você vive... É outra coisa. É diferente. Então... Não se cobre, não se julgue. O parceiro não cobre, não julgue. Faça o acompanhamento com obstetra, faça fisioterapia pélvica e faça a terapia que também vai te ajudar bastante. E pode fazer sexo. Deve fazer sexo. Não, deve assim, pode fazer sexo. Tá liberado, exatamente. É isso que a gente tá querendo dizer. Tá liberado. O deve é nesse sentido, tá liberado. Se não tem nenhuma contraindicação, aproveita, sextou, gente. É isso. Nath, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Fizemos aqui uma participação em dupla dessa vez, mas o nosso trio está composto, tá? Devo dizer. E é aquilo, né, gente? Na jornada da gestação, quando aparece um inquilino temporário e novo, é claro que certos assuntos vêm à tona, como, por exemplo, o chute que ele vai dar, o nome que será escolhido para esse bebê, as vontades de comer coisas esdrúxulas. E no meio disso tudo pode haver sexo também. Falou aqui a nossa gravidinha que tá fazendo bem para você, porque você tá mais bonita ainda. Ah, obrigada! Então, hoje é sexta-feira, você que está aí grávida com barrigão, solta a franga, minha filha. Hoje é sexta-feira, aproveita. Aproveite. A gente volta semana que vem. Pode sexo sim. E eu espero você. Eu e as meninas. Tchau, gente. Beijo, tchau.